Bem, vamos lá na página 51, na questão 5. A linguagem empregada na carta, ela é formal ou é informal? Formal, né? Ali nessa carta foi especificamente, ela foi utilizada uma linguagem formal, que nós já vimos antes, né? É uma linguagem que tem um determinado formato, que respeita determinados padrões, ela é mais encaixadinha, né? Ela tem uma linguagem mais cuidadosa e respeita a regras, né? E essa linguagem, então, sendo formal, foi adequada, ela foi utilizada de forma adequada de acordo com o contexto? Qual é o contexto dessa carta? Então, é uma carta de reclamação que foi escrita para uma prefeitura e que foi publicada em uma revista. Então, convém, né, que ela seja formal. E por que será que convém que ela seja formal? Por que ela foi adequada, né? Podemos considerar como adequada. Ora, porque sendo uma carta formal, ela transmite mais credibilidade, ela ajuda a reforçar a seriedade da reclamação e porque ela está sendo encaminhada, dirigida, né, à prefeitura, a um órgão público, a uma autoridade. Então, convém e justifica-se, ok? 6. Observe no fragmento a seguir o uso das aspas e dos parênteses. Então, nós temos ali um trecho, um fragmento, né, do texto, e nós temos um pedacinho, um trechinho que está entre parênteses, que é ali, ó, que traz muitos problemas de animais peçonhentos e segurança pública aos moradores. E nós temos outro trecho ali que está entre aspas. Ali seria realizada uma vistoria técnica no local para avaliarmos as necessidades no prazo de 90 dias. Isso está em aspas. Essas duas colocações, o que é correto afirmar dessas quatro alternativas? A número 1, né, que diz respeito aos parênteses que foram usados para isolar a explicação sobre o prejuízo que o mato alto ocasiona, e a número e a questão 3, né, a opção 3, que fala das aspas que foram usadas para indicar a reprodução da resposta dada pela prefeitura. Então, ela está ali entre aspas para mostrar que foi exatamente o que a prefeitura respondeu. Agora, na 7. Releia esse trecho da carta e observe as palavras destacadas. Em suma, o munícipe do bairro somente é lembrado para a cobrança de tributos. Porém, quando precisa de serviço público, é obrigado a tolerar respostas que indicam que sabem do problema. Contudo, sem prazo algum para a solução do mesmo. Então, as palavrinhas destacadas, porém e contudo. Lembrando, elas são o que? São uma conjunção. O que é mesmo uma conjunção? São aquelas palavrinhas que ligam determinados termos um ao outro, né? Termos ou palavras. E nesse caso aí, a conjunção porém, ela está indicando adição, causa ou oposição. Então, ela soma alguma coisa ao termo anterior, ela justifica, né, a consequência desse termo anterior, ou ela se opõe, é uma oposição, ela contraria o termo anterior. Contraria, para quem colocou oposição, acertou. Na B, o que expressa a conjunção contudo? Também, ela também indica oposição, ela também está opondo, né? Ali vocês têm um quadrinho do Para Lembrar, que fala sobre a carta de reclamação, nesse modelo ali que foi exposta, né? Então, ela tem as intenções principais, que são fazer uma reclamação ou solicitação ou criticar. No caso, ela foi publicada, então tem a questão da publicação, que pode ser feita em revistas, jornais, impressos, online, site, plataforma. Hoje em dia, com a internet, né, é muito utilizada. Leitores, quem são os leitores? Leitores do jornal ou revista, internauta, o público em geral. A organização dessa carta, ela tem uma introdução nesse modelo de publicação, tá? Ela tem uma introdução, uma exposição dos problemas, os argumentos, que nós já vimos também. Então, os argumentos justificam a reclamação. Tem o nome do remetente,
Quem é o remetente mesmo? Quem envia, quem remete a carta, né? Então, quem está fazendo, escrevendo, reclamando. E ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Lembrando, nós conversamos numa das últimas aulas, né? O que seria a primeira ou terceira pessoa? Primeira pessoa, eu no singular, nós no plural. Então, eu e nós é a primeira pessoa. E pode ser escrita na terceira pessoa. Então, terceira pessoa, quais são? Ele, ela, e no plural, eles, elas. Então, nós temos as cartas na primeira pessoa, os textos, as narrativas na primeira pessoa. Eu estou falando de mim ou de nós. E na terceira pessoa, estou falando dele, ou dela, ou deles, ou delas, ok? Linguagem. A linguagem é informal ou formal. Aí depende do autor, do interlocutor, ou quem, né? Quem vai, qual é o público, né? Quem vai estar lendo ou recebendo essa carta. E do tipo de publicação. Se ela é para uma revista mais formal, ou é aquelas revistas mais de entretenimento. Então, qual é o tipo de publicação dela, né? Na internet, numa página um pouquinho mais despojada, num blog, como que ela vai ser publicada. Então, isso tem que ser levado em consideração.